Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fernando, bem-vindo a mais um iTask Talks, local onde a gente conversa com pessoas que estão mudando o mundo através de empreendedorismo, tecnologia e inovação. E esse episódio do iTask Talks é realizado pelo iTasks, que é o Instituto de Tecnologia do Grande ABC, e tem apoio da Meus Autos Consultoria Corporate Vision e Universidade Hebraica de Jerusalém, que são grandes parceiros do Instituto e sempre estão junto com a gente. Hoje eu vou falar com a Aline, eu vou falar de um tema que de verdade é pedra no sapato de muitas startups, tá? A gente vai falar sobre planejamento financeiro. Antes de entrar no tema, Aline, obrigado pelo tempo, seja bem-vinda à comunidade, ao ecossistema do iTasks. Se apresenta para o pessoal e aí a gente já começa a bater papo. Fer, primeiro, bom dia e agradeço de coração o convite, tá? Estou muito feliz por ter tido a honra de estar aqui com você, pela necessidade desse tema. Planejamento financeiro ainda é tabu, as pessoas ainda se escondem atrás dos números, então é muito legal trazer essa educação aqui para esse projeto. Bom, eu sou a Aline Macias, trabalho com planejamento financeiro. Eu tenho no total 14 anos de mercado financeiro. Sou natural aqui de Rondônia e a minha missão é transformar a vida das pessoas através de um bom planejamento financeiro. Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, vamos mudar a cultura do Brasil. Essa é a minha missão. E Aline, você sabe, né, que assim, já até entrando no tema, a cultura do brasileiro de não ter educação financeira muitas vezes reflete quando ele abre um negócio, né? Bem, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, tá? Seja startup, seja como empreendedor, porque alguns não têm um plano de negócio e quando tem um plano de negócio, não tem um plano financeiro por trás para entender até onde minha perna aguenta o passo que eu quero dar, né? E isso acaba talvez sendo cultural, mas é um peso e prejudica muito as empresas e startups, né? Exato. Como eu vejo, Fer, o Brasil não tem cultura de finanças. Então, a cultura financeira, não tem consistência. Então, o que acontece? Existem ideias brilhantes, que o brasileiro é extremamente criativo. Então, a ideia para abrir uma startup, para iniciar essa startup é fantástica. O que a gente não tem é a cultura mesmo de fazer a gestão para esse início da startup. Então, simplesmente vão lá, fazem a abertura da empresa. Então, não existe uma mensuração do custo para colocar esse produto no mercado, de quanto é preciso vender para não ter um prejuízo, ou seja, um ponto de equilíbrio, não existe um ponto de equilíbrio. Qual é o preço e margem ideal de lucro daquele trabalho, né, daquela prestação de serviço ou produto? E quanto tempo levará para começar a ter um fluxo de caixa positivo? Então, o que acontece? Segura na mão de Deus e vai. Eu tenho uma ideia brilhante, eu acredito muito nisso e o brasileiro se joga. Então, é isso, para resumir, é isso, sabe, Fer? Não tem uma estrutura para iniciar um projeto, uma empresa. E qual que é a dor, né, disso? É que existem bons projetos que não conseguem ser sequenciados. Então, ali no meio do projeto, esse empresário acaba se frustrando, desiste, e aí aquela ideia brilhante vem por água abaixo, né? Aquele projeto de vida se desfaz. E aí, assim, né, aqui é sempre legal reforçar o seguinte, vamos lá. Eu falo muito de startup porque no iTasks a diretoria de startups está comigo. Mas isso não é uma dor de startup. Isso é uma dor do empreendedor de forma geral, né? Sim. Aline, eu falo assim, né, que muitas vezes, muitas pessoas, não muitas vezes,
começa a empreender por necessidade, não por oportunidade. Então, sei lá, o cara trabalhava, foi mandado embora, ou é uma oportunidade informal de virar um negócio, e aí o cara começa a correr, 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 bater cabeça, e ele dá o jeito dele, ele dá uns pulos dele. Mas ele fica muito na fase da sobrevivência, não como gestão de empresa mesmo. E quando ela cresce um pouquinho, quando a empresa cresce, tudo cresce, inclusive os problemas. É aí que ele Exato. começa, putz, agora perdi a mão, perdi o controle. Né? Sim. E aí, Fer, como eu vejo, nem sempre é sobre vender mais. Porque Ah, quando você perfeito. falar com qualquer empresário, ele vai se queixar das vendas. Ah, o meu problema Uhum. é que eu vendo pouco. Meu problema é que eu preciso tracionar as minhas vendas. E aí, o que, que acontece? Com essa margem tantas vezes desajustadas, o empresário ele vai investir, ou seja, vai fazer saída do fluxo de caixa em mais salários de funcionários ou melhores salários, ou trazer melhores funcionários também acontece, né? Ou que é o big point assim do momento é o marketing. Então ele vai tracionar, ele vai investir pesado no marketing, porém ele precisa entender onde está o erro, entende? Uhum. Antes de ferir esse fluxo de caixa. Então o caixa ele vai ser ferido sem saber se é exatamente essa dor, sem É saber se isso. é esse o fluxo que precisa ser feito. Então, quando a gente fala de investimento também para o marketing, por exemplo, funcionários, como eu falei, ou equipamentos, né? Depende muito do qual é o cenário da empresa, o nicho da empresa, precisa ser estudado esse fluxo de caixa, essa demanda como um todo, tá? Então, a estabilidade é o fôlego dessa empresa, é o trabalho contínuo dessa empresa para ter o que a gente mais quer, que é o crescimento, sem depender de empréstimos, de crédito, né? Então, é sim um fluxo de caixa saudável. Para quem está aqui com a gente, né? Eu vou deixar a rede social da Aline, mas assim, a Isso. Aline já trouxe um ponto que eu costumo repetir uma frase da galera que vem de investimento, da galera de financeiro, que fala assim, né? Vendas é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Né? Então, Caixa é assim, rei, é isso caixa é mesmo. rei, né? Porque pode parecer besteira, mas assim, pode parecer besteira não, pode parecer um contrassenso. Vender mais pode quebrar a empresa. Se ela não tiver um Exato. fluxo para aguentar a saída daquela demanda, às vezes só esse descompasso de contas a pagar, contas a receber, estoque que tem que entrar, tempo médio de estoque. Se ele não tiver um fluxo financeiro para isso, quebra a empresa. Quebra a Então, nem empresa. sempre vender mais é melhor. Sim. E aí, Fer, quando a gente fala de crescimento, que vem na mente dos empresários, né? Vou subir a minha meta de vendas. Ah, vou Exato. subir aqui a minha meta de vendas, nós vamos vender mais e vai estar tudo estruturado, tudo lindo, tudo belo. Então, como eu falei e repetindo, nem sempre é sobre vender mais. Então, precisa sim ter uma meta clara, de um fluxo saudável, ter sim um investimento, né? Ter cálculos sobre o CAC, né? Que é o custo da aquisição daquele cliente, porque a gente investe em marketing. Tem que ter o valor daquele cliente, porque aquele cliente vai trazer referências. Ele é o nosso principal marketing, né? Um bom cliente atendido numa empresa é o principal marketing. Então, o que precisa, Fer? Ter um crescimento sustentável, sem estourar esse caixa, sem ferir esse caixa, para não virar, Deus o livre, ali a falência desse projeto. É. Então, manter custos certos e uma métrica certa. Eu sou apaixonado quando tem conversa que em pouco tempo a gente já traz tanto conceito, né? Porque a gente já falou, ó, de lucro, faturamento, caixa. A Aline acabou de trazer o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, e ela trouxe também o LTV, que é o Lifetime Value, né? Qual é o tempo, qual é o valor vitalício daquele cliente, principalmente quando ele é recorrente, sei lá, vai um cliente que compra 10 mil por mês e tá há 5 anos, meu,
ele já comprou 600 mil, né? Então, o LTV é muito maior do que a venda, né? E isso é importantíssimo para você poder guiar o seu relacionamento com o cliente, mas para você entender que clientes com alto LTV, o CAC dele fica muito baixo, Muito né? Porque a baixo. recompra é o cliente mais barato que tem, né? Exato. E aí, Fer, para validar mais ainda a importância da consultoria, tem muitas startups ou até empresas mesmo, tradicionais, digamos assim, né? Precisam muitas vezes, ou a maioria das vezes, de investidor. Né? Isso a gente Pô, sabe mesmo que precisam sim de alguém para estar investindo para tracionar aquela empresa. Então, para validar mais ainda a importância do planejamento, é que com um bom planejamento a gente consegue trazer números. Como isso vai refletir, Fer? Então, trazendo esses números, nós vamos ter projeção real de receita, despesas e lucros, por exemplo. Nós vamos ter uma demanda de organização e gestão profissional. Então, o que, boa. que acontece? O dono da empresa vai poder validar: olha, investe aqui na minha empresa porque eu tenho uma gestão profissional sólida. Eu faço a capacitação dos meus funcionários, eu capacito a minha equipe, investe aqui na minha empresa. Eu sei o valuation sólido da minha empresa. Então, tantas startups, tantas empresas não sabem o próprio valuation, porque não tem esses números precisos, entendeu? E o principal, Fer, é a execução de um plano de negócio, principalmente se a gente fala de expansão. Sem números verdadeiros, como você vai fazer uma expansão? Não tem, não existe o plano de negócio. Né? Uhum. Outra coisa, Fer, que o planejamento financeiro ele ajuda é na gestão tributárias e custos. Né? Então, ela vem fortemente ali nessa questão. Por quê? O planejamento ele vai evitar o desperdício, tanto de, pode ser de matéria-prima também, né, que eu esqueci de falar no começo, mas também ela vai evitar o desperdício até de impostos, né, de uma forma legal, é claro, tá, gente, pelo amor de Deus, né, de uma forma legal, vai fazer estudos para evitar esse desperdício de impostos. Os contadores, eu sou contadora, tá, Fer? Eu Eu não fiz sabia, você é contábeis, contadora? eu fiz contábeis, eu fiz contábeis. Então, assim, nós, contadores, eu nunca atuei, tá, Fer? Eu Uhum. nunca atuei em contábeis, tive outras demandas aí, mas nunca atuei. Porém, nós não analisamos números para estratégia, para crescimento. A nossa demanda é outra, como Boa. contador. Então, o planejamento, ele é como se você tivesse um funcionário contratado para sua empresa, visando lucro. Porque Boa. tudo da empresa já vai estar funcionando. A Perfeito. consultoria, ela entra na empresa como dois braços a mais para você, visando totalmente o lucro. Então, essa parte de gestão de custos, que uma delas é a tributária, ela vem tracionando esse custo para ter mais lucro. Então, a É, gente como... Pode falar. não, não, fala, termina. Não, que aí o que eu ia comentar, né? Que a gente consegue melhorar a gestão tributária. Então, a gestão que está essa empresa, o lucro, o simples, o lucro presumido, né? A gente consegue ajustar, controla o custo do produto do cliente. Então, para entregar esse produto para o cliente final ali, quanto que custa esse produto? Era isso que eu ia falar, né? Porque normalmente quando a gente fala de gestão tributária, eu não sou especialista, eu não sou da área. Normalmente a primeira coisa que vem é imposto sobre produto, né? Mas a Sim. gente está falando de uma coisa até um pouco inicial, porque assim, você define o regime da sua empresa, se é simples, presumido ou real, né? Com base num plano de negócio, porque o que eu vejo que é mais comum é que as pessoas definem o sistema de regime tributário com base na perspectiva de faturamento. Né? Ah, se eu vou ter lá até 4 milhões e 800 por ano, eu ainda sou simples nacional. Mas, cara, às vezes ele está no Simples Nacional e está perdendo dinheiro.
né? E Exato. está E perdendo assim, não dinheiro. é culpa do contador, tá, Fer? Porque o contador, Aí ele é lança. defendendo a classe, Aí ah, você fica, aí é defendendo a classe, vai. mas o que que acontece? O contador, ele lança o que o empresário manda para ele. Não, com certeza. Ele não está dentro da empresa. Ele, é claro, ele tem toda a expertise ali, tributária, mas ele está refletindo o que o empresário está mandando para ele. Simples E, assim. e aí vira uma bola de neve, né? Porque o empresário e a startup é igualzinha, tá? Ele olha o contador como o porto seguro dele. O Sim. contador vira o advogado dele, que não é papel do contador, Não, não é. vira o tributarista, que não é, dependendo da especialidade, não é, e vira o estrategista, que também não é função dele. Mas isso vem por quê? Porque, de forma geral, as pessoas que empreendem, e startup é uma forma de empreender, vem de um perfil técnico, não de um perfil de gestão. Gestão, exato. Como Então, ele vem de um assim, perfil técnico, é tudo um bando de gênio com umas ideias doidas, maravilhosa, mas que quando você vai tracionar como um negócio, você fala, tá faltando alguma coisa. tá faltando alguma coisa. E aí não é papel do contador também, Fir, precificar o custo, não, colocar o valor final daquele produto. Então, o que as Boa. empresas fazem, Fer? Exemplo, vou vender um mouse, né? Vou vender um mouse aqui, a partir de agora eu tenho uma loja de vender mouse. O que eu vou fazer? O que os empresários fazem? Eles entram na internet, pesquisam um valor ali médio de todos os mouses, ou olha nos concorrentes mais próximos ali, e ele determina, a partir de agora, o meu mouse é tanto. Uhum. Ele vai pelo Cara, ele valor de não fez mercado. ele não fez a precificação desse mouse. Porque o mouse que está na internet vai ser com um plástico diferente do meu, vai ter com uma pilha diferente do meu, vai ter uma borrachinha aqui dentro diferente da minha. A minha qualidade pode ser muitas vezes maior, certo? Uhum. Como muitas vezes menor também, né, Fer? E, Tudo não, e isso. aí tem uma outra coisa, né, Aline? Quando você vai por esse caminho que você está falando, ele não precifica por valor, ele precifica por preço. E isso Sim. pode, dependendo do negócio, é o que é, né? Mas vou usar o exemplo que você deu do mouse, né? Outro dia eu fui no shopping e tinha aqueles mouse ergonômicos, sabe? Sim, Já aqueles viu? chiquetosos, né? Aham. Meu, acho que é 500 pau um mouse, tá? Sim. Você pagaria 500 pau no mouse? Não. Então, aí deixa eu te contar. Eu tenho dedo de gatilho, sabe o que é dedo de Eu sou gatilho? mão de vaca, esqueceu que sou Não, mas não é por consultora? isso não, vai vendo. Você vai entender o que eu quero dizer. Tá. Eu tenho dedo de gatilho. Sabe o que é dedo de gatilho? Não. Sim, É uma você precisa inflamação que ter. dá, que você não tem, que quando está inflamado, você não tem movimento de pinça, tá? Sim, E não é que não tem movimento, você tem movimento, mas dói que é um cacete dói. demais, tá? Dói a ponto que eu não consigo movimentar o mouse, tá? Sim, Toda vez que tem dedo de gatilho, eu falo assim, puxa, eu tinha que ter um mouse ergonômico porque eu ia conseguir movimentar. Por quê? Quando me dá a crise de dedo de gatilho, eu fico 3, 4 dias com essa dor e eu não consigo mexer no computador. Quanto tempo eu tô perdendo? Quanto dinheiro eu tô perdendo porque eu não consigo mexer no computador 3, 4 dias? E isso é a e diferença de... aí você fica sem trabalhar, né, Fer? Sem entrar Mais ou dinheiro. menos, né? Mais ou menos, mas prejudica. Mas isso é a Sim, diferença de valor. 500 pau no mouse é caro? Pô, é caro. Eu estou olhando o preço. Mas quando eu é. olho 3 dias prejudicado de produtividade, é irrisório, É né? irrisório. Vou comprar É um isso vai investimento. tempo, é investimento, é valor, né? Agora, se o empresário não tiver essa visão muito clara, ele vai concorrer um mouse de R$ 500 com um mouse de 20 conto da Shopee. E nada contra o Shopee, é sensacional, mas são funções diferentes. Diferentes, demandas diferentes. Fer, deixa eu te contar uma situação que aconteceu comigo. Fui fazer os móveis planejados lá da minha casa, e aí cheguei numa marcenaria.
próximo lá da minha casa e pedi para ele ir lá em casa medir e tal, né? Aí ele virou para mim e falou assim, Aline, para eu deixar a sua cozinha pronta, é X valor. Eu falei assim, uai, mas como assim? Ele só foi, Fer, ele mediu. Aí eu falei assim, eu quero uma cor mais clara e tal, porque eu acho que já tem muita cor aqui na minha casa e tudo. E da cabeça dele, ele colocou um preço. Eu falei assim, não, eu não vou deixar ele fazer isso. Eu falei, me marque que eu vou fazer uma visita lá na sua empresa. Chegando lá, eu pude perceber que é tudo muito simples, muito simples. Não tem um caderno lá naquela empresa. Uma caneta, nada. Computador, nada. Ele faz tudo da cabeça dele. E aí eu sentei e comecei a perguntar. José, o nome dele. Eu falei assim, José, me conta como que é a história da sua empresa. Eu quero conhecer você. Por quê? Eu queria entender como ele estava sobrevivendo até ali, né, Fer? Como ele tinha sobrevivido fazendo uma cozinha só na mente. Aí ele, Aline, eu era funcionário de uma marcenaria, e aí o meu patrão foi embora, eu fiquei com alguns clientes dele, comecei do zero, começou a contar. Aí eu falei, tá, mas como você estrutura tudo? Ele, Aline, eu já falei 4 vezes. Na hora, eu falei, agora eu entendi. Então, o que acontece? O que acontece? Ele olha, ele fica ansioso por aquela venda, não tem eficiência nenhuma, né? Não tem. E aí, o que acontece? Tem surpresas no fluxo de caixa dele, né, Fer? Porque você Fica precificando efeito serrote, né? sim, é venda. Ele quer vender, porque na cabeça simples dele, do seu José, vender é a solução do problema dele. Então, não importa se ele vai ter um lucro ou não. Ele não vê isso. É Ele não isso que eu ia enxerga falar, não é isso. que não importa, ele não enxerga, né, Aline? Ele não enxerga. Então, assim, ele só quer vender, 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 vender. Depois, como que ele vai entregar, se ele vai conseguir comprar o material, se aquele preço é justo, se ele vai conseguir tirar um prolabore, é outra história. Segura na mão de Deus e vai, seu José. Essa é a realidade. Sabe por que eu estou dando risada? Você está falando do seu José, né? Mas a startup faz a mesma coisa. Muitas vezes, eu não estou generalizando, tá? Mas muitas vezes a startup acaba fazendo a mesma coisa, só que ao invés de vender, ela fala investidor. Né? Eu diria que uns 80% quando chega e fala assim, viu, o que você precisa para crescer? 80% da resposta é: eu preciso de dinheiro, eu preciso de um investidor. Eu não estou falando que não precisa de dinheiro, tá? Porque precisa sim para estruturar. Mas, cara, se você não tiver. Primeiro, se você não tiver um plano, aí a gente volta para planejamento financeiro e a relação com o investidor. Se você não tiver um plano muito bem definido, ou ninguém vai tirar o dinheiro, ou se der, vai custar muito caro. Porque o investidor, ele não é apaixonado pela sua ideia. O investidor Não, olha aquilo como retorno financeiro. Se o risco que ele vê é alto, ele ele vai não vai pedir querer. uma porcentagem gigantesca de Isso. equity da empresa. Ele não vai querer, não vai ser a troco de banana, né? Sim, E muitos fundadores, founders, não percebem isso e não têm a estrutura para isso, né? sim. E aí vem a minha pergunta: como que um bom planejamento fala a linguagem do investidor e facilita a busca de investimento? Fer, vai trazer números para esse cara, vai trazer números para essa empresa. Então, quando o dono da startup ou da empresa for negociar com o investidor, ele vai ter números claros. Então, ele vai ter o valor que ele precisa, que é o principal, mas também vai ter outros números para trazer. Ele vai ter custos, ele vai ter precificação. Esses custos, tem muitos custos dentro da empresa. O imposto, de repente o aluguel, a mão de obra, a matéria-prima. Então, ele vai ter a precificação desses custos, assim como o lucro. Então, ele vai falar: olha, eu preciso deste investimento, porque eu preciso investir nesta área, digamos que seja um equipamento, por exemplo.
Através desse equipamento, eu vou conseguir ter este lucro, e aí sim faz sentido ter ali um valuation, e aí esse investidor fazer parte sim do lucro da empresa, ter um equity da empresa. Agora, como que eu vou vender a minha empresa, né, para um investidor se eu não tenho metrificação de nada? Se eu não tenho uma DRE clara? Entendeu? Tem uma DRE ali fake para questões de impostos. Não vende. Não vende. Porque assim, o cara, Fê, é uma coisa você correr risco. O investidor corre risco, ele sabe disso. Mas outra coisa é ele ter certeza que ele vai perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Não, é engraçado, né? Eu estava conversando há 2 semanas com um startupeiro, né, um fundador de startup atípico. Por quê? Ele abriu uma startup, mas ele já tem 6 empresas que ele faz a gestão. Então ele manja de gestão. Gestão não é o problema dele, né? Aí a gente começa a conversar, tal, né? E ele fala assim para mim: Fernando, a minha startup, desde o primeiro dia eu tenho tudo registrado. Tanto nome, tal, caixa, meu DRE está em ordem, vírgula por vírgula, eu analiso. Falei, cara, você não é o comum de startup. Ele falou, eu sei, mas eu estou criando a startup para daqui 1 ano, 2 anos, eu poder ou pegar um bom investimento ou vender. Como que eu vou fazer isso se eu não tiver os números de forma auditável para comprovar o que eu estou falando? Sim. E aí tem uma ficha, sabe? Poxa, cara, se todo mundo abrisse um negócio pensando que eu vou ter o planejamento, não é porque a Aline está falando que é bom, não. Eu vou ter um planejamento porque daqui 5 anos, quando eu for vender por 10 vezes o que eu investi, eu tenho como comprovar e ter um valuation maior. Só isso já ia mudar a realidade do jogo, né, Aline? Sim, sim, já ia mudar. E agora você tocou num ponto, Fer, que para mim faz muito sentido, assim, que é abrir uma empresa independente do nicho estruturada. É isso. Entende? Então, assim, tenho essa ideia, eu sei fazer isso aqui, eu me identifico com isso aqui, vou abrir. Tá, mas e aí? Entendeu? E aí, endividamento. Outra coisa, Fer, mistura PF com PJ. Ixi, isso dá um rolo do caramba. Dá um rolo do caramba, porque o brasileiro, a maioria das empresas é familiar. Então, é o esposo, a esposa, um irmão, um pai, uma mãe. Então, é totalmente familiar a maioria das empresas do Brasil. E tá tudo bem, desde que tenha uma gestão. Prolabore, Fer. Olha, nos meus atendimentos de pessoa física, gente, estrondoso, assim, quando você pergunta prolabore, a pessoa gagueja. Ou seja, ela não sabe quanto ela ganha. Como assim? Você não tem noção da sua empresa, do quanto que você pode tirar da sua empresa, quanto você pode sangrar mensalmente da sua empresa. Então, qualquer coisa vai servir para pagar as contas? Se não pagar as contas da pessoa física, vai lá tirar da pessoa jurídica? Não faz sentido. Proteção, Fer, proteção patrimonial pessoal. Então, o empresário adoece, acontece algo ruim, né? Não tem nenhuma blindagem, Fer. O que ele vai fazer? Ele já não tem gestão na física, porque tá tudo bagunçado. Ele vai começar a sangrar ali a pessoa jurídica. Cara, é falência. O próximo passo é falência. Então, dentro da legalidade, tá todos os tributos certos, ter um prolabore, ter uma proteção pessoal, proteção patrimonial, criar reservas, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, tirar esse prolabore, que ele tem uma reserva financeira ali da pessoa física, uma coisa saudável. Então, planejamento também, um planejamento de metas possíveis, metas claras para ser realizadas. Podem até ser usadas, né, Fer, para ter crescimento, mas algo palpável, entendeu? Então, mas quando você fala assim, pode ser usada para ter crescimento, sim, tem algumas operações que ele vai ter que queimar caixa para trazer resultado. Isso, beleza.
entendeu? Mas a gente não está falando de misturar pessoa física e jurídica quando fala isso, são coisas diferentes. Não, são coisas diferentes. Eu estou lembrando aqui, Fer, o começar uma empresa sem Isso, estrutura, exato, entendeu? Então, exato. assim, tem que ter uma meta clara, sim, mas para mim, dentro do planejamento, isso é uma sequência básica. Uhum. É uma É, sequência básica. até porque, assim, quando a startup ou quando o negócio fala assim, tá, eu não vou ter retirada de Prolabore. Ok, porque pode acontecer, né? Então, E mas você fala vai assim, viver de quê, Fer, se você não tirou então, labor? então, essa é a pergunta, porque assim, não, você pode ter uma empresa que você acorda entre os sócios de, ó, o primeiro ano para a gente reinvestir na empresa, Sim, ninguém vai Prolabore, beleza? Beleza. Porém, boa ideia não paga boleto. Então, assim, se você não tiver sim, uma outra renda, porque cada um tem uma realidade, né? Pode ser que ele tenha um primeiro negócio, que a startup vai ser um segundo, e a renda vem de lá, e a startup no início ele está investindo só tempo, tá tudo certo, né? Mas assim, quando você vai abrir uma startup e você não coloca qual é o seu prolabore, a primeira pergunta que tem que se fazer é: e a sua renda vem da onde? Porque se não tiver essa resposta clara, significa você vai sangrar o caixa da empresa com base nas suas contas pessoais. Aí tá errado. sim. Ó, não vai longe, tá? Tem um outro cliente, ele tem uma transportadora. E aí, em uma reunião, de análise mesmo da empresa, uma primeira reunião, ele falou assim, Aline, eu quase não tenho custo na pessoa física. Eu falei, mas como não? Né? Por causa que você vive de fotossíntese, A empresa paga tudo. Aí. paga tudo. Ele falou, minha empresa paga tudo. Olha só como que eu tô bem financeiramente. Minha empresa paga tudo para mim. A minha empresa paga meu aluguel, minha empresa paga o meu carro. Quando eu saio para jantar, a minha empresa paga. Eu quase não Claro. saio. Eu falei, tá. E aí eu fui perguntando, tá, mas o que você gasta na sua pessoa física? Olha, nos finais de semana, quando eu saio com a minha namorada, aí eu uso o meu cartão e aí aquilo lá é o meu prolabore. Deu, tá, então de segunda a sexta você não tem despesa. Ele, porque minha empresa paga. Então, esse é o olhar dele. Para ele tá tudo lindo. Porque tá tudo ok. Porque a empresa tá pagando. É. Então, o que isso significa, Fer? Que tá totalmente solto. Tá solto. Uhum. Então, se de segunda a sexta ele gastar 100, ele gastar 5 mil, tá solto, ele não sabe. E tá tudo ok porque a empresa é rica, a empresa tá pagando. Então, ou Só que seja, a hora começou que. Só que a primeira onda negativa que tiver, talvez ele não tenha colchão financeiro para sustentar. para sustentar. E assim, a gente não pode esquecer que o foco de toda empresa é a lucratividade, Fer. Sensacional. Eu É, amo ouvir gente, isso. ninguém abre uma empresa para brincar, né? Empresa É trazer não é lucro. filantropia, né? Não é instituição de caridade. É para ter um crescimento. Não adianta ter uma empresa aberta só se pagando, não faz sentido. Não faz sentido. Então, os negócios, eles precisam ser preparados para crescimento com propósito e solidez. Senão, não faz sentido. Por que eu estou trabalhando? Só para pagar as minhas contas? Então, e aí vem a questão de cultura, né? Eu estava conversando com um amigo meu que ele abre empresas nos Estados Unidos, né? E aí a gente conversando tal, ele falou assim, Fernando, deixa eu te falar qual é a diferença de mentalidade do brasileiro e do americano quando abre um negócio. E aí você vê se faz sentido, para mim fez. Ele falou assim, o brasileiro, quando ele abre um negócio para pagar as contas dele, para sobreviver, tá? E aí fica difícil mesmo você Nossa. separar PJ e PF, né? Porque o que está entrando é para a sua subsistência. Ele falou: o americano abre um negócio para ele abrir um negócio daqui 5 anos, ele abrir uma filial ou vender por 10 vezes o que ele investiu. E aí ele vai abrir outro negócio. Então ele olha o negócio como um investimento.
não é à toa que os grandes unicórnios vêm dos Estados Unidos, estão lá, e não aqui, ou pelo menos a relação de unicórnio tem muito mais lá do que aqui, porque já começa eu ia falar um palavrão, né? Mas minha Fica esposa à briga vontade. comigo. Já começa o negócio olhando como negócio, não como extensão do quintal da sua casa. Então, você percebe que na sua fala é uma cultura de que eles já sabem onde eles querem chegar daqui a 10 anos? É isso, é isso. Então, é isso. Nós, brasileiros, somos extremamente imediatistas. Então, a gente quer abrir uma empresa, quer construir uma carreira e estar viralizado em 1 ano, 2 anos, mais. E aí, como é tudo desconstruído, com 2 anos a gente abre falência e vai volta para o CLT, ou abre outra coisa, e surge o nome de alguém, ou o próprio, e assim vai. Então, olha só como é uma cultura. Socorro. Uhum. Uma cultura E horrível. aí eu acho que entra a importância novamente do planejamento, né? Porque assim, se ele. Vamos lá, primeiro, papel aceita quase tudo. Se ele não consegue colocar no papel como ele vai estar daqui 5 anos, provavelmente ele não vai estar. Tudo bem que exceção acontece, que são milagres quase, né? Mas o dono da empresa, o fundador, é o teto no negócio. Cara, se ele não consegue colocar a visão estruturada num planejamento, tanto para cima como para baixo, tá? Porque ele pode sonhar chegar na Lua e nem saber como, ou ele pode acreditar que não consegue pular um muro da esquina, tá? Exato. Quem coloca E o aí, limite é ele, só que você é colocar o ele. limite sem um mínimo de plano, você Não continua dá não certo. saindo do lugar, né, Li? Sim, e aí, Fer, o que acontece? Essa tomada de decisão que esse gestor precisa fazer diariamente, ela precisa de números estruturados. Então, o fundador, né, o gestor dessa empresa é a base decisória. E os números do planejamento, ele vai trazer decisões simples, como, por exemplo, posso contratar mais uma pessoa? Posso capacitar a minha equipe que está aqui? Posso investir em marketing? O quanto eu posso investir em marketing? Uhum. Posso abrir mais uma unidade? Essa Boa. unidade vai ser de pequeno, médio ou grande porte? Então, o planejamento ele vai ajudar até nessas tomadas de decisões simples, para ter tomada de decisões seguras, alinhada com a realidade financeira da empresa. Então, não é só, vou abrir uma outra unidade aqui, seja o que Deus quiser, porque eu não tenho fluxo de caixa, eu não sei como vai acontecer, mas ali deu certo. Não faz um estudo de ponto, por exemplo, não faz um estudo da localização, não faz um estudo se vai conseguir contratar funcionário naquela unidade. Simplesmente vai lá, Fer, e abre. Uhum. Uhum. Entendeu? Não sabe se pode contratar um financiamento, por exemplo, para investir. Porque lembrando, é uma extensão. Então depende ainda dessa matriz. Não, com certeza. Tantas vezes. Li, eu estava falando com o Juliano. O Juliano, ele tem uma puta carreira. O cara é sensacional. E, inclusive, o Juliano foi quem gravou o Itesk Talks da semana anterior a que a gente está gravando. E ele tem uma frase que para mim faz todo sentido, né? A startup é uma ótima ideia, mas a startup cresceu um pouco, virou uma empresa. Startups quanto a gestão de método ágil e tal, mas é uma empresa no final do dia, e tá certíssimo. E aí eu quero juntar a fala dele com a fala sua. Quais são os principais indicadores financeiros que a empresa precisa ter? Para a galera que, putz, já estou rodando e estou meio perdido, não controlo nada, ou não analiso como negócio, quando você olha a gestão financeira do negócio, quais são as principais linhas que ele deveria olhar?
O básico, né? O básico, Prolabore, o patrimônio, essa blindagem, né, essas reservas, metas, preciso olhar esses números de metas, o custo tanto do cliente, né, que a gente comentou, o custo para entrega desse produto ou prestação de serviço, o plano de negócio num todo, né, num todo também, a receita, despesas e o lucro, como que tá esse lucro final, o valor do cliente, né, o quanto esse cliente vale para a empresa. Então, Fer, eu te enumeraria aqui por um bom tempo, tá? O caixa, validar esse caixa para não ferir esse caixa, se esse caixa está adaptado a essa realidade. O custo desse produto no mercado, seja ele, se estiver exponenciando ali, seja ele em curto, médio e longo prazo, esse produto, para não vender com prejuízo. Então, a margem de lucro ideal, né? Voltando, se o fluxo de caixa ele está positivo. Então, eu não, é muito detalhe, é muito número para a gente avaliar, sabe, Fer? É muita, assim, não dá para resumir. Para resumir, até porque são nichos, né? A gente tem vários nichos. Mas, assim, para te dar uma frase, assim, para bater o martelo, né? Uhum. O planejamento financeiro é o GPS da startup. Ele é o guia, é o Boa. direcionamento. Então, ele vai mostrar o caminho, vai avisar quando tem risco para a tomada de decisões desse gestor. Então, o que, Ótimo. que vai garantir? Que o negócio e o destino dessa empresa, desse negócio, tenha uma segurança. Boa. Boa. Eu gosto dessa ideia do GPS, né? Porque e aí eu já vou fechando a minha fala, porque o GPS ele tem dois pontos, né? GPS só funciona se você tiver o ponto atual e aonde você quer chegar, né? Então, só nisso já é um baita exercício, né? Porque se você não tiver ponto de partida e ponto de chegada, não funciona, né? Qualquer Porque coisa você, serve, né, Fer? qualquer coisa serve. Se você está indo e não tem ponto de chegada, qualquer coisa serve, deixa a vida me levar. Mas se você só tem ponto de chegada e desconhece o seu ponto de partida, eu diria que é até pior, sabe, Aline? Porque, por exemplo, se falar assim, quero ir para o Rio de Janeiro, para mim é uma logística, para você é outra. Mesmo É sendo local de mesmo. e né? Eu usei esse exemplo proposital. Mesmo sendo ponto de chegada Rio de Janeiro, são pontos de partidas tão diferentes que você tem que considerar na sua rota de logística, vamos dizer dessa forma. Isso vale para a gente poder ir passar férias, pô, isso vale para a empresa. Sim. Da onde eu estou saindo, para onde eu vou, né? Uma parte da minha família é de Minas, né? Então, Dom Cotô, Proncovô, sabe? Da onde eu tô e para onde eu vou é importantíssimo. E o que vai unir esses dois pontos é plano de negócio, planejamento financeiro, estratégia e governança, não no sentido de controle, mas governança no sentido de executar o que foi planejado. É. Mas, ao contrário, Também não faz sentido. não adianta nada colocar um monte de meta lá e não tirar o pé do chão para fazer acontecer, né? Né? Ah, eu O tenho um monte de meta, Flávio, mas o que você está fazendo para conquistar essa meta? Ah, estou esperando, eu já tenho uma meta. o Flávio, né, que é meu parceirão, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Porque eu sou o cara que vai viajando, né? Eu ideias, né? Ele fala, É criativo. a gente tem que aterrizar. Vamos aterrizar, ou seja, vamos colocar o pé no chão e fazer o que tem que fazer, né? Sim, E é verdade, né? Faz todo sentido isso, né? sim, sim. Claro, como eu falei aquela hora, né? A gente precisa de metas possíveis, né? Às Exato. vezes, tantas vezes sim arrojada, porque todo mundo quer crescimento, mas sim metas palpáveis.
Então, não adianta ter um faturamento de 100 mil e querer que no mês seguinte seja 1 milhão. Olha que doido, eu vou fazer uma provocação para quem está aqui, tá? Que vai depois, né, a gente não está ao vivo, mas eu vou fazer uma provocação para colocar aqui. Quem tem meta de venda, tá? Coloca um oi pra gente, mas a minha provocação é outra. Quem tem meta financeira, porque quando fala meta, eu tenho certeza que 90% pensou em meta de vendas Sim, e não meta financeira. Olha que doido. Olha exato. que doido Porque isso. uma coisa também, Fer, é o faturamento, né? Outra coisa é o líquido da empresa. É Então, isso. quando a gente pergunta, ninguém sabe o líquido da empresa. O quanto realmente rendeu, o lucro. Então, como que está a sua empresa? Ah, meu faturamento foi tanto. Porque ele soma lá quanto que entrou na empresa, na conta. É Ele isso. faz essa soma. Aí você pergunta, tá, mas e aí o lucro? Ah, tá ali em torno de tanto. Aí ele chuta alguma coisa da cabeça dele. Em torno de tanto? Como assim? Você não sabe o lucro da sua empresa? Então, qual é o seu GPS? Qual que é o seu guia? Ah, porque o contador falou que lá no meu DRE. Tá, mas você passou todas as suas despesas para o seu contador, que não é um planejador. Ele não olha para ele não tem a obrigação, né, de olhar para a sua empresa para crescimento. Não faz parte da profissão dele. É muito Sim, fácil também jogar para o outro, né, Fer? Fala sério. total. Ah, que a culpa é do meu contador, que a culpa Não, é do meu mas gerente. vê, ó, mesmo que a culpa for do seu contador, tá? Porque tem profissional bom e profissional ruim em todas as áreas. Mas assim, a culpa pode ser dele, a responsabilidade continua sendo sua, porque não é tipo, Exato, você delega a atividade, não a é responsabilidade. verdade. É conceito básico de liderança, de Sim, gestão. Então, foi o contador que errou? Ok, quem escolheu o contador? sim, você, o É gestor, simples o assim, né? dono. Ô, Li, pra gente fechar, porque a gente. Eu tenho um problema, porque eu fico aqui, cara, se deixar, eu fico umas 3 horas batendo papo, porque, é um tema que eu gosto. Dois, eu só convido para conversar quem eu gosto também, então vira um Ai, bate-papo mesmo, né? Mas para a gente poder fechar, tá? Planejamento financeiro é o GPS para startup e para empreendedor, beleza, tá? Para fechar, eu queria que você trouxesse, finalizando, quais são os principais problemas que existem quando o empresário tenta dirigir sem GPS. Fer, eu acho assim, bem Aline, tá? Vou dar uma resposta bem Aline. A Uhum. frustração. Boa. A frustração de você ter uma grande ideia, que é uma startup, tantas vezes, né? Que é o seu principal foco aqui. Então, assim, vamos lá, você é um cara inteligentíssimo, você tem uma grande ideia, você abre uma super startup, algo assim, você entrega a sua vida, as suas horas, que hoje o nosso maior bem é o tempo, né? Exato. Nosso maior Tempo é patrimônio é o vida. tempo. Então, você entrega horas e horas e aí você não tem um direcionamento, então a frustração disso dá errado, desse Uhum. projeto dá errado. Então o planejamento, a estrutura de um planejamento financeiro vai te organizar para isso não acontecer. A frustração da sua empresa não dá certo. E o principal, você crescer financeiramente. Então, essas duas, a frustração e o crescimento de dinheiro mesmo, de grana, que é o que todo mundo quer, colocar dinheiro no bolso, gente. Com o planejamento, tracionando esse projeto, através dos números, né, das contas ali direitinho, é dinheiro no bolso. Então, investir num planejamento, a consequência, você vai correr um grande risco de ter mais lucro.
Isso é bom pra Então, meu caramba. dinheiro Ou conseguir mais investimento, ou vender melhor a empresa, é dinheiro seja no qual for o bolso. objetivo, é dinheiro, É exato. metrificar, entendeu? É metrificar. Eu acho Nossa, que é muito isso, bom. Fer. Oli, brigadão pelo tempo, Obrigada. pela aula mesmo, né? Eu convido todo mundo aqui, entre em contato com a Aline, manda um oi para a Aline, vou deixar os contatos, as redes sociais dela aqui, tá? Ela tá devendo uma visita aqui em São Paulo, então quando ela fizer Tô. aqui em São Paulo, a gente faz algum troço ao vivo para todo mundo ter contato, tá? Porque realmente planejamento financeiro, para mim, é o lead, sabe? Empresa bem sucedida do que das empresas que fracassam, porque assim, as empresas que fracassam talvez tenham um planejamento financeiro, mas as empresas de sucesso com certeza têm um bom, Certeza tem. né? Pode ser muito criativa, tal, mas eu duvido, por exemplo, que uma Apple, que é o modelo de startup que todo mundo, uau, Steve Jobs, eu Vai. duvido que ele não tinha um puta plano de negócio, um puta planejamento, Certeza. Com porque certeza. a ideia vale $1, vale menos de $1 no Vale do Silício, né? O que vale mesmo é Sim, o negócio, é a estrutura do negócio. Li, sim. brigadão, viu? Obrigado, Fer. Obrigado mesmo de coração. Espero que eu tenha ajudado alguns empresários aí com as minhas dicas. E quem sentiu que tem uma demanda, uma necessidade, nós damos um diagnóstico, tá, da empresa, já para ele começar, para ele ligar esse GPS ali, para daí fazer a planejamento financeiro estruturado É. mesmo. Muito bom. Então, dois motivos, um para você seguir, outro para pedir o diagnóstico. Vamos lá, porque assim, além de tudo, a gente adora presente, né? Então É isso, vamos ganhar esse presente da Aline. Li, é isso. brigadão, viu? Beijão. Deus Beijo. abençoe, Fer. Tchau, tchau. Pessoal, quem tá aqui, compartilha, manda lá, sininho, sei lá como fala essas bodecas todas, tá? Semana que vem, dia 27, a gente tá falando com o Felipe Carvalho, meu puta bate-papo bacana, a gente falou de Smart Cities, então bora lá, que dia 27 sobe episódio novo. Valeu! Show. Beijão.